Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Tô fazendo esse vídeo para uma reflexão rápida a respeito do nosso Pai Celestial, nosso Deus, como um Deus que perdoa. No Salmos, no capítulo 32, verso 5, diz assim, olha: Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Muitas das vezes a gente entende Deus como soberano, como Deus de poder, de força, justiça, e às vezes temos um pouco de dificuldade de entendermos Deus como um Deus perdoador. Não que a gente não saiba que Deus pode perdoar, mas às vezes nós cometemos erros e pecados, transgressões que nos envergonham. Nós às vezes agimos de uma maneira totalmente fora de nós, parece, mas pecamos e muitas das vezes nos envergonhamos disso. Envergonhamos tanto que não conseguimos dobrar os nossos joelhos e confessar a Deus, porque temos vergonha de confessar a Deus o que fizemos. Muitas das vezes temos vergonha do nosso irmão que nem sequer imagina ou sabe do que fizemos, mas estamos ali. Participamos às vezes dos períodos dos cultos, e durante as pregações ou durante o louvor, parece que tudo está falando relacionado àquele pecado, àquela transgressão que nós cometemos. E isso vai nos envergonhando. E às vezes as pessoas se afastam dos caminhos do Senhor por conta disso. Pecaram, se envergonham disso e param de simplesmente ir à igreja ou simplesmente enfraquece na fé porque não entende que o perdão de Deus é sobrenatural. Deus ele nos perdoa, lança as nossas transgressões, os nossos pecados no que a gente chama de mar do esquecimento, ou seja, aquilo foi perdoado e acabou-se ali. Claro que desde que nós mantemos aqueles passos bacanas sobre pedir perdão, porque primeiro nós temos que reconhecer o nosso o nosso pecado, depois nós pedimos perdão e nós abandonamos as transgressões, as atitudes que nos levaram a pecar. Este é o ponto para sermos realmente perdoados por Deus, realmente estarmos arrependidos. Nós nos tocamos do que fizemos, nós confessamos ao Senhor o que fizemos e nós abandonamos e não fazemos mais aqueles mesmos atos. Mas quando isso acontece, isso gera vida. Então entenda que se há algo que você cometeu, que te entristece, que te envergonha, confesse ao Senhor. Não precisa, às vezes, de você chegar para o seu pastor ou para um irmão da igreja ou alguém e falar o que você fez. Muitas das vezes isso realmente não é necessário, mas confesse ao Senhor o que você fez e mude a atitude. Não se afaste dos caminhos do Senhor por causa disso. Não deixe de comparecer aos cultos presenciais ou participar online nesse período de pandemia porque você cometeu algum erro, algum pecado. O Senhor é misericordioso. Só que, conforme diz o salmista, nós temos que confessar o nosso pecado. Quando nós confessamos, entendemos que Deus pode nos perdoar, porque nós estamos reconhecendo os nossos erros. Falando, Senhor, eu realmente pequei, eu realmente fui bobo, fui estúpido, ou fui agir com negligência, ou agir por impulso e errei. Nós somos humanos. Isso não é uma carta branca para poder pecar, mas nós realmente entendemos a nossa característica de falhos e buscamos santidade. Santidade é um caminho que nós buscamos continuamente. Mas quando nós nos arrependemos, estamos neste caminho. Quando nós guardamos o nosso pecado, envergonhados, entristecidos com ele, nós não estamos procurando santidade, pelo contrário, nós estamos acumulando lixo dentro de nós. E se nós mudarmos essa atitude e voltarmos a estarmos presentes nos cultos, a estarmos em comunhão com os irmãos, pedir perdão a Deus, esquecer desse pecado, errar, nós erramos, somos falhos mesmo, mas reconheça isso e peça perdão a Deus, e para que Deus dê o consolo ao seu coração dessa culpa. E permaneça firme na presença do Senhor. Nós temos um Deus que é Pai, e um Pai bondoso, um Pai bom, um Pai de amor, um Pai que cuida dos seus filhos, um Pai que perdoa os seus filhos. Esse é o nosso Deus. Creia no perdão do Senhor.
Creia na transformação que Deus pode fazer no seu coração e não abandone o Evangelho, não abandone os caminhos do Senhor. Vale muito mais você estar correndo atrás da santidade, mesmo falhando e caindo às vezes, do que você abandonar a corrida e se dedicar ao pecado. Muitas das vezes o pecado vem e você fala, eu já estou mesmo com a pontinha do dedo sujo, o que é? Tá sujando o resto do pé na lama. E aí depois você fala, se eu sujei o pé, o que adianta eu querer sair agora, eu vou sujar até a cintura, e dali a pouco nós somos realmente, literalmente, como porcos na lama. O pecado faz isso conosco. Ele começa numa coisinha mínima e depois ele faz com que nós nos tornamos como se fôssemos porcos na lama, rolando naquela lama suja, fedida do pecado. Vamos nos afastar disso. Mas para que você alcance o perdão de Deus, a primeira atitude é sua. Porque o Espírito Santo, ele já te convenceu do pecado, ele já te mostrou, olha, você errou aqui. Com certeza. Se você der ouvidos ao Espírito Santo, ele vai te mostrar onde é que você errou. E aí, basta você reconhecer este erro, pedir perdão e abandonar as atitudes. Que a paz do Senhor seja com você. Tenha um bom dia, ou uma boa noite, ou uma boa semana. Não sei quando você vai assistir o vídeo, mas que em nome do Senhor Jesus esse vídeo toque o seu coração e fale com você. Amém? Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.